Olá pessoal, vamos agora fazer o processo de instalação do Zabbix. Repare que eu estou aqui na página do Zabbix. Do lado direito nós temos aqui a opção de download. Ele vai carregar a parte de download. Aqui nós temos qual é a versão do Zabbix que nós vamos instalar. Vamos pegar aqui a 3.0. Qual que é o sistema operacional? Linux, é o Debian. O Debian, a versão que eu estou utilizando é a versão 8. Banco de dados vai ser o MySQL e o servidor web vai ser o Apache. Aqui embaixo nós temos já o processo que temos que seguir com os comandos para ele fazer o processo de instalação, tá? Então aqui eu vou selecionar essa linha. O que ele vai fazer? Esse wget ele faz o download de arquivos que estão na internet. Então ele está fazendo um download desse Zabbix Release 3.02 jas.all.deb, que é o arquivo do Debian. Então eu vou copiar. E aqui no meu terminal, vou colar e vou dar um Enter. Repare que aqui ele já fez então um download, né, do nosso arquivo. Agora o próximo comando, o dpkg, ele tem aí o parâmetro "-i". O que esse "-i" ele vai fazer? Ele vai fazer a instalação do pacote que nós acabamos de fazer o download. Então vou colar o comando, dar um Enter. Ele está fazendo a instalação. Vou limpar a tela, só para ficar mais fácil de fazer os comandos. Vou dar um apt update para ele fazer o processo de atualização. Repare que nós temos aqui o repositório do debian.org, então é importante, antes de você fazer a atualização, você adicionar esse endereço, esse link do repositório. Aqui ele vai fazer a instalação do Zabbix Server, do front-end PHP, que é a interface que nós vamos estar utilizando posteriormente, e do agente, porque o próprio Debian ele vai se monitorar. Então aqui eu vou copiar lá, vou clicar com o botão direito e colar e vou dar um Enter para a instalação. Ele pergunta se eu quero confirmar a instalação. Vou colocar aqui sim, quero confirmar a instalação desses pacotes. Ele está fazendo aqui o processo de instalação do Zabbix Server, do front-end e do Zabbix Agente. O próximo é para entrarmos no MySQL. Então aqui eu vou deixar ele fazer o processo de instalação. Durante o processo de instalação, vamos configurar uma senha de root para o MySQL. Quando a palavra, quando o usuário for root, eu vou colocar a senha como root também. Então eu vou repetir aqui. Quando o usuário for root, a senha eu vou deixar root também. Vou continuar com o processo de instalação. E toda vez que o usuário for Zabbix, a senha será Zabbix também. Só para a gente poder ficar mais fácil aí a identificação de qual é a senha, qual é o usuário. Então toda vez que o usuário for root, senha é root. Toda vez que o usuário for Zabbix, senha é Zabbix também. Daqui ele está prosseguindo com o processo de instalação, ele vai demorar um pouquinho nesse processo. O que nós temos aqui? Eu vou explicar essa parte aqui do MySQL. Aqui então ele vai entrar no MySQL com qual usuário? Com o usuário root. O P, que é o password, nós não colocamos aqui na frente. Vamos dar esse comando, quando der o Enter, aí ele vai pedir a senha, por isso que está em vermelho. Aí a senha, como é o usuário root, a senha vai ser root, que foi a senha que nós colocamos agora no momento da instalação do MySQL. Esse comando aqui, create database, ele vai criar uma base de dados. Essa base de dados vai ser Zabbix com o TF8 e a coleção TF8b. O grant all privileges, ele vai definir todos os privilégios para a base Zabbix
que foi a que nós criamos para a base Zabbix, sendo o usuário zabbix@localhost. Ele vai ser identificado pela senha que é Zabbix. Toda vez que o usuário for Zabbix, a senha vai ser Zabbix. E o kit aqui para sair do MySQL. Então aqui nós estamos criando a base de dados e dando privilégios para o usuário Zabbix ter acesso à base Zabbix. Pronto, aqui ele já instalou. Então aqui nós vamos entrar no MySQL. Ele pediu a senha de root, que é root. E pronto, estamos já no MySQL. Aqui eu vou selecionar essa linha, copiar e vou colar aqui. Pronto, ele criou a base Zabbix. Agora eu vou definir o privilégio para o usuário Zabbix. Repare que eu estou copiando aqui o password também. Só que eu vou apagar esse password, porque já que o usuário é Zabbix, a senha será Zabbix também. E dou um Enter. Pronto. Agora eu vou dar um kit para sair. Aqui o que ele vai fazer com esse zcat? Ele vai pegar toda a estrutura do esquema, né, do MySQL, que é a estrutura que o Zabbix utiliza, e vai jogar para o MySQL usando o usuário Zabbix para a base Zabbix, tá? Então ele vai pegar o esquema que já tem pronto dentro do Zabbix, todo o esquema do nosso banco de dados, e vai jogar para o MySQL para a base de dados chamado Zabbix. Vou dar um Enter. Ele vai pedir a senha. Como aqui eu estou com o usuário Zabbix, a senha também será Zabbix. Eu espero um pouquinho, esse processo ele vai demorar, porque ele está copiando todo o esquema do Zabbix, toda a estrutura que o Zabbix precisa para o banco de dados MySQL. Repare que ele não deu erro nenhum, então quer dizer que deu certo. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós temos que entrar nesse arquivo, que nesse arquivo vai ter a configuração do banco de dados. Como eu vou editar um arquivo, então eu vou usar o Nano, que é um editor de arquivo fácil de se utilizar. Vou dar um Enter. Aí eu vou descer até a linha onde tem a referência à senha do banco de dados. Vou procurar aqui. Aqui nós temos o localhost. Ó, nome da base de dados. Nome do usuário. E aqui nós temos o DB password. Vou digitar do mesmo jeito, maiúscula e minúscula. DB password igual a senha é Zabbix. Vou salvar, Ctrl O. Vou dar Enter para confirmar o nome, Ctrl X para sair. Agora nós temos que alterar o arquivo do Apache, porque nós temos que arrumar o time zone, que no nosso caso, que nós usamos aqui, é América São Paulo. Então vou copiar aqui, vou usar o Nano também, vou colar. Então aqui repare que nós temos uma linha comentada, então vou tirar esse comentário, e onde está Europa, vou colocar América, sem acentuação, barra São, sem acentuação também, underscore e Paulo. Vou usar a setinha para baixo e vou alterar aqui também. Repare que nós temos dois lugares que precisamos alterar. Então, América barra São underscore Paulo. Repare que a linha está comentada, então temos que tirar o comentário dessa linha também. Ctrl O para salvar, Enter para confirmar, Ctrl X para sair.
Agora nós podemos restartar o Zabbix agente, o server e o Apache. Então vou colar, vou dar um Enter. Depois que restartou, eu vou habilitar eles. Vou dar Enter também. Pronto. Feito isso, eu posso acessar usando o IP /Zabbix. Então eu vou abrir aqui uma outra guia. Vou colocar meu IP 192.168.0.1/Zabbix. Aqui ele entrou no processo de o front-end, né, a parte gráfica, para configuração. Então aqui eu vou dar o Next. Repare que tem que estar tudo como ok. Tá? Se tiver algum fail, ele falhou, então você tem que corrigir o que está errado, né? Geralmente o que dá fail é esse time zone, que o pessoal não coloca América São Paulo, às vezes coloca em um e não coloca em outro, então é importante ter nos dois. Vou dar o Next. Aqui, nome da base Zabbix, usuário Zabbix e a senha Zabbix também. Vou dar o Next. Não preciso salvar a senha. Vou dar o Next. Aqui ele dá um resumo. Vou dar o Next. Congratulations. Então nós temos a instalação do Zabbix aí com sucesso. Zabbix Front-End. Vou dar um Finish. Aí aqui ele vai colocar o usuário. Usuário admin, senha é Zabbix. Aqui nós podemos salvar porque é o usuário que nós vamos usar constantemente. Então usuário admin, a senha é Zabbix. E aqui então nós temos já o Zabbix instalado, né? Então ele já está rodando. Estamos aí com o idioma inglês. Aqui no bonequinho, que é o administrador, se você der um clique, você pode mudar qual que é o idioma. Então no caso aqui eu vou colocar em português, PTBR, que é o português do Brasil. Vou dar um update. E pronto. O Zabbix está instalado em português e já está configurado e monitorando o próprio servidor Zabbix.